Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse sábado, véspera da estreia de Renato Gaúcho, amanhã com o nosso Fluminense contra o Bragantino. Tô chegando nessa manhã, são 8 horas da manhã, para poder te passar muitas informações, tá? Uma provável escalação já que foi trazida pelo site GE, vou estar compartilhando com vocês aqui, porque provavelmente teremos mudanças para a estreia do Renato Gaúcho amanhã diante do Bragantino no Maracanã, tá bom? A gente vai falar sobre arbitragem, vamos falar também sobre uma grana que pode pingar nos cofres do Fluminense daqui praticamente a 2 meses. Tem um jogador que está sendo cogitado lá no futebol europeu para mudar de time e quem sabe a gente não pode ter outras novidades também, tá? Tô chegando com muitas informações, tá? Vou trazer para você um retrospecto recente entre Fluminense e Bragantino, além de mandar os abraços para uma galera que tá sempre aqui no nosso canal. Depois da vinheta, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim vocês já sabem, é sempre um prazer, é sempre uma alegria estar diante da presença de todos vocês. Bom, sabadão, 8 horas, hoje é dia 5 de abril, quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade e agradecer também a tua presença, agradecer a tua amizade. Obrigado por vocês fazerem parte desse projeto e apoiar tanto o nosso projeto a seguir crescendo. A gente está pertinho de bater 28 mil amigos, 28 mil inscritos aqui no canal. Eu peço muito a tua força. O teu like faz toda a diferença. Quanto mais like um vídeo tem, mais o YouTube ele joga esse vídeo para convidar novas pessoas a se inscreverem no nosso canal. Então, vocês têm um papel fundamental quando vocês dão like, vocês ajudam demais o nosso trabalho a seguir crescendo, tá? Se você está me vendo pela primeira vez, ainda não é um inscrito ou ainda não se inscreveu, faça a tua inscrição, é de graça e por aqui você vai ficar sempre sabendo das notícias do nosso Fluminense, beleza pura? Deixa o teu comentário e também, se você puder, compartilha nas tuas redes sociais. Bom, vamos embora. Deixa eu começar falando a respeito sobre essa grana, tá? Uma grana muito top que pode pingar nos cofres do Fluminense daqui a 2 meses, na janela de verão que vai ter lá no futebol da Inglaterra. Tá finalizando a temporada 24-25 do futebol inglês e a gente sabe que muitos clubes começam a fazer os seus planejamentos para a próxima temporada, né, 25-26. E tem um jogador da base do Fluminense, estou colocando a foto dele aqui para vocês agora, vocês lembram muito bem dele, né? João Pedro, moleque foi levantado da base, né, pelo Fernando Diniz, uma das coisas boas que o Fernando Diniz fez no nosso Fluminense, né? Foram muitas coisas boas e João Pedro vem se destacando, vem se ganhando cada vez mais, sabe, notoriedade lá no futebol da Inglaterra. E aí ele tá na 2ª temporada no Brighton e tá na 2ª temporada boa no Brighton. E isso, claro, que chama a atenção de outros gigantes europeus. E aí, o interessado da vez na contratação de João Pedro é o Liverpool, que tá querendo fazer um investimento para um novo centroavante para a temporada 25-26. E o Brighton tá fixando um passe de venda de João Pedro na casa de 100 milhões de euros. É isso, meus amigos. 100 milhões de euros. E aí, como o Fluminense, ele é o clube formador do João Pedro, tem um mecanismo de solidariedade, tá? É uma porcentagem de 2,5% que o clube que o formou recebe nessa transação, em todas as transações futuras. Então, caso aconteça essa venda do Brighton de João Pedro para o Liverpool dentro de 100 milhões de dólares, quanto que o Fluminense recebe nessa negociação? Em torno de 2,5 milhões de dólares. Isso, na conversão de hoje, dá ali na casa de 15 milhões de reais, 16 milhões de reais, mais ou menos. Então vai ficar entre 15 e 17 milhões de reais que o Fluminense pode receber aí nessa negociação futura do João Pedro. Cara, o moleque na temporada passada 23-24, meteu 9 gols e deu 3 assistências.
Na temporada atual, 24 e 25, no futebol inglês é assim, ele tá com 8 gols e 6 assistências. Só que ele tá com 8 gols em 24 jogos. Olha isso, cara. Como é bem diferente o futebol inglês, né? E o ano passado, na temporada passada, foram 31 jogos, 9 gols. Então, ele tá muito perto, tá? Falta um golzinho de melhorar, sabe, a sua marca, o seu número em relação à temporada passada. Acho que ele pode sim até mesmo ultrapassar. Então toda boa sorte ao João Pedro, que ele possa ser vendido, ser feliz na sua carreira e possa pingar uma grana boa aí pro nosso Fluminense, beleza? Passando para a segunda notícia aqui com todos vocês, quero falar sobre arbitragem para amanhã. A CBF já definiu o Wilton Pereira de Sampaio para poder ser o árbitro da partida de amanhã. O Wilton, acho ele um árbitro bom, entendeu? Mas infelizmente tem algumas decisões que os árbitros, eles deveriam ser, sabe, diferentes. Hoje a gente tem o auxílio do VAR. Então um árbitro, ele tem que estar em cima. Não dá para ver tudo às vezes, eu entendo, eu compreendo isso. Só que o VAR tem que ter papel fundamental para poder intervir na jogada, para trazer justiça, porque foi essa a ideia do VAR. Trazer justiça para um futebol mais limpo, né? Então assim, espero de verdade que amanhã seja uma arbitragem tranquila do Wilton e que sempre vença no campo aquele que tiver mais competência. Seja Fluminense, seja Bragantino, eu espero, claro, que seja o nosso Fluminense para amanhã, tá bom? Bom, falando para vocês aqui agora de Renato Gaúcho, olha a foto que eu tô colocando para vocês aí, ó. Já está liberado, tá no bid, vai poder fazer a sua estreia amanhã na beira do campo de forma tranquila. E aí, meus amigos, a pergunta que fica é: Fagner, Renato vai mexer no time para amanhã? Meus amigos, a tendência é muito forte para que sim, para que Renato mude o Fluminense para amanhã. Eu vou trazer para vocês aqui agora uma provável escalação do GE, porém, tá? Hoje, daqui a pouquinho às 9h30 lá no CT Carlos Castilho, o Renato vai comandar o seu segundo e último treino para a partida de amanhã contra o Bragantino, partida essa super importante que a gente precisa vencer. E aí, ontem, o GE ele trouxe uma seguinte provável escalação: Fábio, tá? O Guga ou Samuel Xavier, então a gente já tem aqui um asterisco. Thiago Silva, Freitas ou Ignácio, tá? Segundo asterisco. René Martinelli, Hércules ou Thiago Santos, tá bom? Thiago Santos aqui, hein? Lima ou Lescano, Arias, Canóbio e Cano. Então, a gente tem 4 jogadores aqui que podem entrar amanhã. E aí, quem pode entrar amanhã? Para poder ser muito claro com vocês aqui: Samuel Xavier no lugar de Guga, pode entrar o Ignácio no lugar do Freitas, pode entrar o Thiago Santos no lugar do Hércules, tá? E pode entrar o Lescano no lugar do Lima. Pode entrar, tá? E aí, a gente na zaga teria Thiago Silva e Ignácio, Samuel Xavier novamente na direita, no lugar de Guga. E o Thiago Santos fazendo o primeiro homem de meio de campo. Vocês que me acompanham aqui, estão aqui comigo bastante tempo, sabem que o Thiago Santos, ele era um dos homens de confiança do Renato Gaúcho na primeira volância no Grêmio. Só que o Grêmio lá, a torcida do Grêmio, ela perdeu a cabeça de forma louca com o Thiago Santos e expulsou o Thiago Santos do Grêmio. Aí o Diniz traz Thiago Santos começa daquela forma se adaptando, né? E depois ele joga de primeiro volante, mas depois ele se adapta muito bem como zagueiro. Então hoje a gente tem Thiago Santos em 2 funções que ele pode executar muito bem. E o Renato Gaúcho gosta muito do Thiago Santos. Não assim, não tô falando pessoal, pode até ser que goste de pessoal, mas eu tô falando do profissional dentro de campo. Porque é um cara combativo, entendeu? Vacila, todo mundo vacila. Mas é um cara combativo, é um cara raçudo, então eu acredito que sim, o Thiago Santos pode pintar amanhã como o primeiro homem de meio de campo. Martinelli fazendo o segundo homem de meio de campo, que é a função dele, e o Lescano na vaga de Lima. Isso pode acontecer amanhã. Tudo vai ser definido daqui a pouco, no treino cedo, lá no CT Carlos Castilho, tá bom? Agora, o Freitas, na minha opinião, tá? Ele precisa sair do time nesse momento para a entrada do Ignácio, para a entrada talvez de outro zagueiro, mas nesse momento eu vejo que é o Ignácio, tá? Porque o Thiago Santos deve fazer a primeira volância, deve fazer, tá bom? Aí você pode me perguntar assim: mas Fagner, o Hércules foi uma das contratações mais caras do Fluminense. Concordo com você.
O porém é que nesse momento ele ainda não se adaptou. Então, entra um novo treinador que vai falar o seguinte para ele: olha só, até agora você não se adaptou. Eu vou te colocando aos poucos, vou falando para você aonde eu quero que você jogue, entendeu? E aí você dá a tua vida para você pegar ritmo e vai embora. Entendeu? Porque tá chegando agora um novo treinador com uma nova mentalidade. Acredito que boa parte do elenco aprova a chegada de Renato Gaúcho, como a maioria da torcida aprovou. O time agora tem que correr. Tem que agora, sabe, ter um novo comando agora. O cara é excelente de gestão de grupo. Então, assim, todo mundo tem que fazer a sua parte e fazer muito bem. Para que o Fluminense, para que a nossa torcida, ela venha a ser feliz. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente provavelmente vai ter uma informação mais concreta de qual é o time que Renato Gaúcho vai mandar a campo amanhã contra o Bragantino. É claro que a escalação do jogo de amanhã, ela sempre sai 1 hora antes. Amanhã o jogo é 4 horas da tarde. Se eu não estou enganado, vai ser televisionado pela Globo, né? Mas eu estarei no Maracanã. Se você puder, quem mora aqui no Rio de Janeiro, né? Quem tem essa disponibilidade, vá ao Maracanã, tá? É importante demais a nossa torcida iniciar esse projeto com o Renato e apoiar e abraçar. Vamos ver uma outra, sabe, determinação dentro de campo. Acredito demais que amanhã a gente vai vencer o jogo contra o Bragantino, tá bom? E trazendo aqui um retrospecto para vocês, nos últimos 7 confrontos entre Fluminense e Bragantino, a questão aqui é o seguinte, ó, 5 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 derrota, tá? Então, assim, nos últimos 7 confrontos, a gente tem uma vantagem muito boa sobre o Bragantino, que não é um time bobo. O ano passado, a gente estreia no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, a gente joga muito bem aquela partida, mas o placar final equivale 2-2. A gente não pode dar mole, a gente tem que vencer. O Bragantino iniciou empatando no Campeonato Brasileiro agora, atual 2025, e a gente iniciou perdendo. Então logo, dentro de casa, a gente tem que vencer, a gente tem que dar essa volta por cima, tá bom? Dia D, tá? Para Paulo Henrique Ganso. Tô colocando uma foto de Ganso aí para vocês. Hoje, o Renato Gaúcho vai conversar com o Ganso para poder ver como é que Ganso está. Então tem uma possibilidade, tá bom? Segundo o site GE, de Ganso ser relacionado. Tem uma possibilidade, mas não vai começar jogando. Vai, se entrar, se for relacionado, vai jogar talvez no segundo tempo, tá? Então hoje é o dia D. O que é o dia D, Fagner? É onde o Renato Gaúcho vai conversar com o Ganso, vai conversar com toda a preparação médica, tá? A equipe médica, e vai falar com o pessoal, como que ele tá? Tá pronto, tá liberado, tá 100%. Na quinta-feira, fez o seu primeiro treinamento normal com todo o elenco. Ontem, treinou normal sexta-feira com todo o elenco. E hoje, vai fazer o seu terceiro treinamento, agora o segundo sob o comando de Renato Gaúcho. E dependendo da conversa, meus amigos, Ganso vai voltar amanhã para fazer a sua estreia na temporada 2025, beleza? Bom, queria estar te passando essas primeiras informações desse sábado, tá? Dia 5, perdão. Tá chovendo bastante aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, mas que a gente possa ter um sábado abençoado e maravilhoso. Deixa eu mandar um abraço aqui, cara, pro Silvio, que a esposa dele, dona Sandra, ontem falou assim: cara, manda um abraço pro meu esposo Silvio de Juiz de Fora. Alô, Silvio, um grande abraço, camarada, obrigado aí pela tua presença, obrigado pela tua parceria, tá? Quero mandar um abraço pra minha amiga Iseli Souza, de Cachoeira de Macacu. Obrigado, Iseli, pela tua presença, tá? Tamo junto sempre. A Edilene Souza também, obrigado pelo carinho, sempre presente aqui com a gente no canal. O Antônio, cara, ontem ele fez 62 anos de idade, junto com a minha filha, dia 4 de abril, né, Antônio? Que Deus abençoe, muita saúde, tudo de bom pra você, tá bom? Um abraço pro Euclides de Manaus, Amazonas, obrigado pela tua presença, irmão. Meu amigo Djavan, sempre presente aí. O meu amigo Nelson, tamo junto, meu camarada, obrigado pela tua presença. E um abraço pro meu irmão José Gomes de São José do Vale do Rio Preto, estado do Rio de Janeiro. Beijo no coração de cada um de vocês, obrigado pela presença de todos, tá? Nos próximos vídeos vou estar separando novos nomes para poder mandar aquele abraço especial aqui do canal Meu Tricolor. Tamo junto, um dia maravilhoso e a gente volta nesse sábado para poder voltar a te atualizar do nosso Flusão. Saudações, Tricolor!